Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Caiane e esse é o canal Casa da Kai. E no vídeo de hoje eu quis trazer pra vocês a transformação que eu fiz na cozinha da casa onde eu moro, que é uma casa alugada, é uma kitnet bem pequena. A cozinha tava bem precária, como vocês podem ver, não tinha espaço, tava tudo num tom de bege, os azulejos, aqueles tradicional antigo. Não tava legal, não tava funcionando pra gente aqui em casa, não tinha espaço, então eu decidi transformar e ficou desse jeito aí. Se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever pra acompanhar essa transformação e várias outras que estão por vir por aí. Então eu trouxe esse vídeo cheio de dicas para vocês poderem fazer aí também na casa de vocês. A primeira coisa que eu fiz foi desocupar a pia, lavando essa loucinha aí que tava do fim de semana. Depois eu lavei bem a pia e os azulejos. A gente sabe que casa alugada geralmente não tem muita manutenção. E esse mármore aí é um mármore que precisa de um tratamento específico. Então eu tentei dar uma limpada boa para depois dar uma lixadinha com a lixa d'água para ver se melhorava esse aspecto dele que tava. E também os azulejos, porque eu decidi depois dar uma pintada nessa parte aí do azulejo para dar uma cor nessa cozinha que tá toda bege. Então eu fiz essa lavagem aí, depois eu dei essa lixadinha com a lixa d'água, aquelas lixas que geralmente é usado para ferro, para ver se melhorava um pouco o aspecto da pia, e melhorou. O próximo passo foi começar a desocupar os espaços para eu conseguir mudar os móveis de lugar, para poder aproveitar melhor e deixar um espaço livre para circulação, aí como se fosse um corredor. Então eu optei por mudar tudo de lugar. Alguns móveis vão ficar, que no caso esse móvel aí fui eu que fiz há muito tempo atrás, eu decidi manter ele, mas a geladeira eu vou trocar de lugar. Então a geladeira, antes eu não punha ela do outro lado por conta da porta, mas agora eu vou manter a porta aberta, não vou fechar, e vou colocar a geladeira aí nesse cantinho que eu acho que é o ideal para ela ficar. Só que aí eu não vou poder ficar abrindo muito a porta, porque senão o espaço não dá. E aí eu troquei a geladeira de lugar, achei que ficou bem melhor aí. Depois disso, eu tinha esse forninho que tava aí perdido em cima dessa caixa, e eu decidi colocar ele embaixo do fogão, embaixo do cooktop, nesse cantinho aí. Como eu não uso muito, então não tem tanto risco, e quando eu for usar eu posso tirar, mas no futuro talvez eu mude esse cooktop para aquele de indução, que não precisa de botijão de gás, porque o botijão de gás ocupa muito espaço. Tirei tudo que tava ali, os eletros que eu colocava, liquidificador, batedeira, e vou colocar em outro lugar. Na sala de casa tem um armário que eu uso de despensa, então eu vou colocar essas coisas que eu uso, mas não uso com tanta frequência lá. E aí eu coloquei o forno embaixo do fogão. Achei que pra mim ficou super funcional, dá pra usar bem. Com poucas coisas eu já comecei a ver a mudança na cozinha, ficou desse jeito, eu gostei, ficou bem bacana, dá pra usar, ficou funcional, tá tudo à mão. Tem muita coisa que às vezes eu compro, aí eu não uso, ou depois eu uso pra alguma coisa, depois eu mudo de ideia. Então eu tinha aqui esse suporte que tinha quebrado, inclusive, que é aquele de porta. Aí eu decidi prender ele na parede com um preguinho. Como ficou atrás da porta, vai ficar bem escondidinho, quando a porta estiver aberta não vai dar pra ver. É pra colocar vassoura, pra colocar rodinho de pia, pá, rodo, pra colocar essas coisas que geralmente fica perdida, espalhada pela casa inteira. Ficou ótimo, ficou super funcional também. É muito importante quando você tem uma casa pequena, um apartamento pequeno, usar os espaços aéreos, colocar prateleira, colocar suporte, gancho, prender com o que der. Eu tinha aqui em casa esse tecido, que é um tecido de brinco, uma vez eu usei numa festa que eu fiz lá há muito tempo atrás. E aí eu decidi usar esse tecido para poder tapar essa bagunça organizada que tem aí embaixo da pia. E aí eu coloquei com preguinho também. Talvez no futuro eu mude, é bom que essas coisas dá pra você mudar sempre. Às vezes você quer dar uma decorada diferente, quer mudar alguma coisa, muda a cor desse tecido aí, já dá uma renovada na cozinha. Eu tinha esse porta-detergente e aí eu não usava ele muito, porque eu colocava a bucha, ele é porta-detergente e porta-bucha. Eu colocava a bucha e aí ficava empoçado água. Aí eu fiz um buraquinho, um furinho, coloquei o detergente e o outro lado é pra colocar a bucha. É o que eu falei, geralmente a gente tem muita coisa guardada que a gente às vezes esquece por não estar vendo sempre. Aí eu lembrei que eu tinha esse pendurador, esse gancho aí de madeira. Achei ele bem bonito, mas eu não achei que fazia muito sentido na decoração lá da sala. Então eu tinha guardado ele, mas agora eu acho que pra cozinha vai combinar super. Eu não vou pintar todas as paredes, então eu decidi colocar ele pra colocar pano de prato, avental, vai ficar super legal e funcional. Quem mora em apartamento sabe que é uma dificuldade secar roupa em apartamento, então a gente lava na lavanderia e eu decidi tirar esse varal que tava aí sem fazer sentido algum.
Eu vivo fazendo as coisas aqui em casa, então eu tinha essa tábua de madeira que tava aqui, e aí eu decidi fazer uma bancada com ela pra poder colocar essas banquetinhas que estão ali do lado que a gente não conseguiu usar. Peguei minha serra, fiz o corte. Acho que uma serra é uma ferramenta bem bacana pra gente ter em casa, pra quem gosta de fazer essas coisas você mesmo em casa. É uma ferramenta essencial pra isso. Eu adoro mexer com madeira, adoro cortar, fazer essas coisas, eu gosto muito, então eu acho importante pra quem também gosta ter uma serra em casa. Então aí eu tô lixando essa tábua pra um melhor acabamento, pra ficar mais bonito. E eu vou usar os espaços e apoiar, eu não vou furar nada pra colocar ela. Disse que a tábua já tava pronta, lixada, depois era só fazer a instalação. Eu decidi fazer uma tábua como essa da foto. Só que a madeira que eu tinha era uma madeira colada. E eu fui surpreendida porque na hora que eu tava cortando, a madeira acabou quebrando, partindo um pedacinho que aí não ia fazer muito sentido, porque ela era reta o ângulo dela, não era redondo. Aí eu, no meio do caminho, eu tive que mudar para tentar fazer uma tábua de outro jeito. Isso também é resto de madeira que tinha aqui em casa, que às vezes eu uso para alguma coisa, depois aí eu já mudo de ideia, faço outra coisa. Então, no caso, eu já tinha. Aqui tinha umas prateleiras, e aí eu peguei essa madeira de uma das prateleiras, cortei ela para ficar mais com o tamanho certo do que eu preciso em cima da pia. Sobrou um pedaço. Aí eu fiz uma tábua menor, depois eu vou tirar essa primeira película que tem, essa primeira parte da madeira, essa folha que tem da madeira, porque ela tá usada, né? E lixar certinho, tratar ela pra ficar tudo certo. Aí agora eu tô fazendo a medição, né? Que eu vou pôr a prateleira com essas mãos francesas pra ver se fica legal. Aí eu vi que não deu muito certo, porque ficou bem em cima. O que eu fiz foi tentar usar os buracos que já tinha aqui na cozinha, porque tá cheio de furo, alugada várias vezes por várias pessoas, então o pessoal fura mesmo, né? Pra colocar suporte, ainda mais numa cozinha pequena. Aí, decidi fazer um pedestal, mudei toda a ideia de colocar a bucha no porta-detergente e decidi fazer um lugarzinho só pra colocar a bucha em cima da pia. Aí eu tô fazendo um corte em ângulo nesse pedacinho de madeira que também tava aqui perdido. Tô cortando e depois eu vou cortar esse cabo de vassoura, é um cabo de vassoura novo, nunca foi usado. Vou cortar ele e vou colar nesse pedacinho de madeira que eu cortei em ângulo. Colar, vou pôr um pezinho em cima enquanto eu espero secar a cola e vou passar depois um óleo mineral, né, pra repelir a água quando a gente for usar e colocar alguma coisa em cima, a bucha no caso, e vou deixar secar. Aí agora eu fui pra segunda parte, que foi tapar todos esses furos e buracos. Eu vejo muito na internet a galera usando fita crepe em cima e decidi usar pra testar pra ver se realmente dá certo. E foi importante eu fazer isso porque se algum dia eu mudar de ideia e quiser usar os furos, porque já tá até com as buchas, aí eu posso usar sem precisar ter que fazer novo furo e correr o risco de furar um cano. Então aí eu passei a fita e agora eu tô passando a massa. Depois disso eu falei, tá faltando um verde aqui nessa cozinha. E eu tinha essa grade de fotos. Aí eu peguei essas braçadeiras plásticas e usei pra poder colocar as plantas que eu tenho. Essas plantas já me acompanham há uns 4, 5 anos. E aí eu peguei elas e decidi colocar elas como se fosse um jardim vertical, bem em cima do tanque. A ideia é bacana porque, como é em cima do tanque, eu vou poder aguar sem medo. A água vai cair direto no tanque e não vai fazer uma molhaceira na cozinha. E aí foi só colocar. Eu tive a ajuda do meu namorado pra ir segurando os vasos enquanto eu prendia. No entanto, eu não consegui terminar porque no outro dia eu voltei de férias, mas aí no próximo vídeo eu trago completo pra vocês porque eu já consegui concluir e ficou linda. Tenho certeza que vocês vão adorar. Por isso é importante se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo, saber o que tá acontecendo e ficar por dentro das novidades, receber tudo em primeira mão. Já aproveita se você gostou pra curtir, eu trouxe várias dicas e sei que vai ajudar muitas pessoas nessa situação. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau!